Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. O tema de hoje é sobre mais um teórico geopolítico brasileiro, Delgado de Carvalho. Vamos desmantelar a ideia de que o mapa é só um desenho e entender como ele se torna base material para o Estado. Camaradas, para transformar o mundo, é preciso compreender a sua materialidade. No início do século XX, o Brasil era um gigante desconhecido por si mesmo, preso a uma geografia de almanaque puramente descritiva. Mas a consolidação de uma leitura crítica e estratégica do nosso território encontrou em Delgado de Carvalho um dos seus arquitetos fundamentais. Ele não foi apenas um professor, foi quem forneceu os instrumentos analíticos para entender o espaço como fator estruturante da vida nacional e do poder estatal. A grande sacada do Delgado foi o rompimento com a herança do século XIX. Sabe aquela geografia de decorar nome de rio e afluente? Isso é perfumaria burguesa. Influenciado pela escola francesa, ele trouxe a relação dialética entre o meio físico, a ocupação humana e a economia. Ele rejeitou o determinismo simplista, aquele que o clima dita o destino, e nos ensinou que a região é uma unidade dinâmica, histórica e, acima de tudo, socialmente construída. Isso permitiu pensar o Brasil além do inventário natural, e sim como território, como base de desenvolvimento. O território passou a ser visto como base material para o desenvolvimento e para a integração nacional. Embora ele não usasse um jargão de política clássica o tempo todo, sua obra deu fundamento para entender o espaço como um elemento ativo de poder. Não se faz soberania sem domínio técnico e científico do solo onde se pisa. No plano das instituições, a atuação de Delgado de Carvalho foi decisiva. Ele modernizou o ensino e defendeu que a geografia deveria servir ao planejamento do Estado. Essa visão técnica e estratégica formou gerações, de professores a militares. Criou o caldo da cultura intelectual, onde a geopolítica brasileira viria a florescer mais tarde. Ele entendeu que o Estado precisa do mapa para projetar sua força e organizar a produção. Livros como Geografia do Brasil e Introdução à Geografia Humana não são apenas manuais, são projetos de país. Eles articulam natureza, sociedade e economia de forma integrada. O Delgado consolidou uma visão territorial compatível com os projetos de modernização que marcariam o século XX brasileiro, sendo apropriado por diversas correntes de pensamento estratégico. Então, o que vemos aí, pessoal, é como o Delgado ele sistematizou o pensamento geopolítico e uniu a geografia, sistematizando um processo mais diversificado. Como nós podemos ver, o Carlos Miguel Delgado de Carvalho, ele não era um geógrafo de gabinete por acaso. Ele nasceu em Paris, era filho de diplomatas, trouxe para o Brasil a metodologia das escolas alemã e francesa. A tese de 1908, uma pesquisa na Escola Livre de Ciências Políticas sobre Minas Gerais, um centro econômico no Brasil, já demonstrava que o território já deveria ser lido através da economia e não apenas da geologia. Ele é o pai da moderna geografia. Ele é considerado o marco inicial da institucionalização da geografia no Brasil, transformando-a em uma disciplina de memorização em um curso científico institucionalizado. E o Delgado, pessoal, foi o primeiro a propor uma divisão regional para o Brasil, que não fosse baseada apenas em achismos administrativos. Em 1913, ele dividiu o país em 5 regiões baseadas no meio físico e na posição geográfica: Brasil setentrional amazônico, Brasil norte oriental do Maranhão até o Rio Grande do Norte,
Brasil Oriental, Central e Meridional, estruturando a que seria a base para o planejamento estatal moderno. O ensino como ferramenta de libertação ou controle. O Delgado via a educação como a arte de ensinar os jovens a aprender. Ele fazia uma crítica à decoreba, ele lutou para que as ciências sociais fossem baseadas na compreensão dos fenômenos e na redução da memorização ao mínimo. A sociologia e educação, além da geografia, foi sendo pavimentada para abrir um grande leque educacional no Brasil, publicando obras como Sociologia Educacional e Didática das Ciências Sociais. A influência foi sentida profundamente no pensamento estratégico brasileiro. O fundamento geopolítico, embora voltado ao ensino, suas obras forneceram a base para que figuras posteriores, como Terezinha de Castro, conectassem a geografia escolar à estratégia de defesa e soberania nacional. O currículo de geografia de 1935, influenciado por ele, já carregava uma forte carga de consciência territorial nacionalista, essencial para os projetos de integração estatal que viriam com a era Vargas e além. Uma das coisas, pessoal, que nós podemos ver é que esse pensamento foi preservado. E isso detalha uma grande contribuição para a geopolítica. Vemos como o Delgado de Carvalho nos ensinou que o espaço não é um dado da natureza, mas um produto do trabalho e da história. Entender o território é o primeiro passo para reivindicá-lo para a classe trabalhadora. Então, pessoal, fiquem com essa reflexão. Na próxima, nós falaremos sobre Terezinha de Castro e como ela ocupa um lugar singular no pensamento geopolítico brasileiro. Então, pessoal, como eu sempre digo, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até a próxima!